né? As principais dúvidas. Então, é importante que você preste atenção nessa live hoje, porque é por aqui hoje que a gente vai conseguir fazer várias anotações, várias dicas aí, né? Que a Dani vai passar pra gente, né? Pra gente ter tudo isso na ponta da língua. Você sabe que eu falo a gente, né? Por força do hábito, né? Porque eu já me acho super corretora, né? Mas não é isso, né? Eu não sou corretora imobiliária, tá, gente? Eu sou, na verdade, uma pessoa que facilita, né, aí a vida dos corretores imobiliários. Então, a gente tem aí já algumas pessoas chegando. Grupo Lune, um abraço aí. Giovana também tá por aqui. Oi, Giovana, tudo bem? A Isabela Prato, o Márcio, Bianca, beijos. Que tal, hein, Bia? Fiquei bem, não fiquei? Maicon, Jean. Oi, Dona Fátima Galvão também aqui. Esté Silva. E outras pessoas mais aqui, que às vezes o nome, né, que está colocado aqui, a gente tem medo de falar e falar errado. Thaís Freitas, enfim, um monte de gente bacana, né? Ana Biardi, show. Rubi Crédito Imobiliário, vamos chamar aqui então a Dani já. Dani, você vai entrar com o teu perfil ou vai entrar com o perfil da Rubi? Eu acho que você tá com o perfil da Dani mesmo, né? Vou chamar você com o teu perfil pessoal. Convidando aqui a Daniela, né, para falar pra gente sobre a Rubi, né? Rubi Crédito Imobiliário. Que é essa nova. Olha ela chegando aí. Oi! Tudo bem, Dani? Oi. Tudo bem, e você? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? O pessoal tá ouvindo bem a Dani também? Oi, pessoal. Deixa eu afastar um pouquinho aqui a minha câmera. Que satisfação tê-la por aqui, dona Daniela. Daniela Zanlorenzi Galiano, para quem não conhece, né? Eu acho bem pouco provável que as pessoas não conheçam, mas a Dani, ela é diretora da Rubi, a Rubi Crédito Imobiliário, né? A Rubi, que é uma empresa nova, né? Apesar de que a Dani já tem assim uma vasta experiência nessa área, né? De tanto na corretagem quanto na questão de crédito imobiliário, né? E é por isso que a gente convidou ela hoje aqui para falar não só sobre a Rubi, mas principalmente para tirar dúvidas dos corretores, né? E assim, e responder o que o corretor precisa saber sobre crédito imobiliário, o que ele não pode ficar no vácuo, né? Quando o cliente pergunta alguma coisa e ele não sabe responder, né? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Sim. Mas antes, Dani, conta para mim da tua história. Quem que é a Daniela Zanlorenzi Galiano? Qual que é a tua história no mercado imobiliário? Então, eu vim de uma trajetória já de 14 anos, né? Boa noite, pessoal. Há 14 anos já eu tenho Cresce ativo. Eu atuei diretamente 11 anos, né? 98% eu trabalhei como corretora. Nossa. E 2% como crédito imobiliário mesmo, né? Na época que todos os processos eram manuais, né? E há 2 anos veio essa necessidade de ter alguém que fizesse somente isso, porque a gente estava tendo muitas intercorrências em processos, né? Então, aí que foi que eu decidi fazer o correspondente bancário e despachante, né? Mas, principalmente, porque eu entrei numa crise, que nem eu conto para você, né? Eu não sabia se eu trabalhava com o pai, se eu trabalhava com as pessoas do mercado imobiliário, com a empresa do marido. Então, eu acabei juntando tudo e atendendo todo mundo, né? Então, hoje eu consigo trabalhar com todo o mercado imobiliário com um diferencial que é ter a experiência no mercado imobiliário. Olha que bacana. Só para explicar isso, né? Porque o próprio nome já diz, né? É Daniela Zanlorenzi Galiano. Então, Zanlorenzi porque ela é filha do seu Nilceu da Fadazan Imóveis, né? E Galiano porque é do grupo Apolar, né? Aí, então, pelo esposo, pelo Jorge, né? Então, assim, aí as pessoas falam, não, mas atende só a Polar, atende a Fadazan? Não, você atende todo o mercado, né? Na verdade, você tem a Rubi, né? Que é essa empresa nova, né? Que você formalizou agora, né, e conseguiu aí, como você falou, depois dessa crise, né, crise do que eu faço. De existência, de com quem eu trabalho. Já que todo mundo quer a Dani, então todo mundo tem a Daniela agora, né, agora todo mundo pode usufruir aí dos trabalhos. Mas você falou aí sobre a vida na corretagem, falou sobre despachante imobiliário, e a gente está falando sobre crédito e financiamento imobiliário.
existe uma diferença no trabalho da pessoa que trabalha com crédito imobiliário e a pessoa que trabalha como despachante imobiliário. As pessoas confundem um pouco isso, né? Qual que é a diferença entre os dois, Dani? Muito. O que que acontece? Um despachante, ele é uma pessoa que ela tem um conhecimento sobre a documentação. Tem que ser alguém que conheça de documentação. Já um correspondente bancário, ele é um funcionário que ele é certificado e ele é terceirizado do banco, né? Então, nós somos aptos a trabalhar com os bancos. Mas isso tudo necessita de uma certificação. Então, são trabalhos divergentes, né? São completamente diferentes, mas se completam. Entendi. E os dois trabalhos vocês atendem na Rubi? Atendemos, sim. A gente faz tanto só a parte documental, como a parte de análise de crédito imobiliário. Bacana. E por que Rubi? Conta para nós. A Rubi é A pela curiosidade, força da né? Era a pedra, pergunta que não ia faltar essa pergunta, né? pela vitalidade da pedra, porque a Rubi, ela simboliza a vida, ela tem uma força nela, assim, né? Então, como eu sempre fui uma pessoa muito ligada nas forças, no que as palavras dizem, tudo, a gente optou pelo nome Rubi para trazer uma segurança, né? Porque Sim. é sinônimo de vida, e a pessoa, quando ela está adquirindo um imóvel, ela está fazendo um crédito imobiliário, é uma coisa para a vida dela, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E as pessoas elas têm muitas dúvidas, né, a respeito de crédito imobiliário, de financiamento, e aquela coisa assim, posso ou não posso, será que eu tenho condições? Muitas vezes as pessoas ficam até limitadas, né? Nem vou procurar o imóvel porque eu não sei se eu posso, se eu consigo, né? Eu acho que isso é um pouco cultural, porque alguns anos atrás realmente era um pouco mais complicado você conseguir aprovar um financiamento, aprovar um crédito imobiliário. As coisas, no seu ponto de vista, elas melhoraram? Elas estão mais facilitadas agora em função de políticas, em função de tecnologia? Como é que você vê isso de um tempo para cá? Sim, na verdade é até o crédito imobiliário, né? Que nem você falou, tem muita gente que fala, eu não posso comprar, eu não posso adquirir, eu nem vou tentar, né? Mas normalmente as pessoas nem tentaram ver se elas possuem um crédito. Porque quando as pessoas entram até no aplicativo dos bancos, você consegue ter uma projeção de um financiamento. Eles sempre estão Sim, oferecendo crédito, né? Mas sim, quando você vai na prática, é tudo feito um estudo de caso a caso, né? Então, aquele cliente que às vezes ele acha que ele não tem condição de comprar um imóvel de 140 mil, quando você avalia, você entende que ele pode comprar um de 300, né? Ou você entende que ele não pode um de 140, ele pode um de 130. Então, é caso a caso, né? A gente sempre faz essa análise do perfil do cliente. Então, também tem aquele cliente que a renda dele é uma bagunça, tem um pouco em cada canto, ele não tem conta corrente, às vezes ele tem uma restrição que nem sabia. Então, a gente consegue fazer esse ajuste de renda também, né? Um dos nossos diferenciais mesmo é a questão do quê? De toda vez que você entende que um cliente, um corretor vai fazer um processo de financiamento, a gente já trabalha fazendo um filtro, a gente já faz uma análise de crédito do cliente antes mesmo do cliente buscar o imóvel, né? Então, você ganha entendi. tempo com isso e você consegue achar o imóvel ideal. Perfeito, perfeito. E é interessante isso que você colocou, né? Porque o corretor ele precisa saber dessas coisas, né? Porque o corretor ele tem a sua meta de venda, ele está ali batalhando para vender o imóvel e tentando, né? Claro, ele tem essa ânsia de fechar o negócio, mas entender se aquele cliente realmente pode, tem capacidade para aquele produto que ele está oferecendo, né? Antes de criar uma expectativa, né? Porque quando a gente é assim como consumidor, né? A gente cria uma expectativa para comprar determinada coisa e de repente quando você vê, puxa, mas não deu, meu crédito não foi aprovado, a minha capacidade financeira não é para tanto, ou eu precisaria ter algum outro tipo de documento, acaba que frustra a pessoa, a gente fica frustrado, né? Então você acha que é importante uma análise de crédito antes de procurar o produto ou tanto faz? Sim, sim. O que acontece até na questão da análise de crédito, né? Como eu falei, quando o corretor ele liga ali numa pré-entrevista no telefone, numa primeira ligação, 90% dos casos ele consegue captar o que o cliente busca, né? Se você não Uhum, pergunta diretamente para o teu cliente, oh, você vai financiar? Não, às vezes está no descritivo do imóvel e ele acaba fazendo alguma pergunta. Então, a gente conseguiu criar a cultura do quê? O corretor descobriu que o cliente vai fazer um financiamento, ele pede autorização para o cliente, passa o contato para nós e nós entramos em contato com o cliente, né? Então, a gente já tem essa pré-análise de crédito antes do cliente. Né, é claro, importante. a gente entende o quê? Que quando acontece essa situação, é um cliente interessado, né? Então, além disso, você coloca uma energia naquele cliente que realmente está interessado em fazer a compra daquele imóvel.
né? Já tive casos também de clientes que não tinham um potencial, em 6 meses a gente organizou a renda, em 6 meses o cliente voltou. Então, existe todo esse trabalho, né? Justo. E até porque alguém colocou aqui, né, o corretor imóveis online lá do Recife, olha que bacana. O corretor pode ser uma boa peneira, sempre, né? Porque a gente sempre fala assim, né? É servir primeiro e depois vender, né? A venda acaba sendo uma consequência, né? Entender o que de fato o cliente ele tem capacidade, o que ele pode, o que ele consegue, né? Para não gerar frustração. Então, e conseguir, de repente, através da própria análise de crédito, o cliente percebe que ele pode mais do que aquilo que ele imaginava que poderia, Sim. né? Fazer uma análise, uma prévia análise, né? Imóveis online, é isso aí. Quem é da Imóveis Online? Escreve o nome aqui pra gente ficar falando na da pessoa. Essa questão até do potencial, às vezes ele pode mais, às vezes ele pode menos, mas já teve vários casos de cliente, olha, eu fiz um cálculo aqui, eu tenho 80 mil de entrada, eu tenho um valor menor, eu tenho que comprar um imóvel menor. Não, a gente tem campanhas de 10% ativa de entrada, né? Se enquadrar no perfil do cliente, às vezes ele pode comprar um a mais porque ele possui uma renda que comporte isso, né? Então, Sim. essa questão de cliente, do score dele, isso faz toda a diferença no processo. Que bacana. E a Rubi está aí para fazer justamente esse processo todo. Porque o corretor, agora vamos falar, né? A gente tem vários corretores que estão aqui conosco, né? O corretor imobiliário, ele precisa entender sim de crédito, de financiamento, mas o processo em si não é ele quem faz, né? Geralmente é ou o administrativo da imobiliária, mas agora cada vez mais as empresas como a Rubi, né, que são especialistas nesse assunto. Por quê? Porque tem mais trâmite dentro dos bancos, tem mais expertise dentro disso tudo, né, e consegue agilizar, né, de certa forma, todo esse processo. Mas ele precisa mais, o corretor precisa entender, pelo menos, as mínimas coisas a respeito do financiamento, né? Então, assim, o que o corretor precisa saber sobre taxas de financiamento, por exemplo, Dani? Acho que travou um pouquinho. Oi, você está me ouvindo? Voltou, Tá voltou, me voltou, ouvindo? voltou. Voltou. Então, assim, eu sempre falei, né, que uma angariação bem feita é uma venda bem feita, né? Então, um processo de venda, ele começa na angariação. Então, quanto mais completa for o processo de angariação, a parte de análise documental, mais o processo ele flui, né? Então, aquele corretor que ele faz uma angariação, ele tira uma foto mal feita do documento, ele não lê o documento, ele não pega os documentos necessários, na hora que ele for vender isso, ele vai atrasar o processo. Tem casos de 10 dias de atraso por falta de documentação na angariação, né? Então, um dos pontos principais que eu sempre falo é o quê? O corretor ele tem que entender um pouco do mercado de crédito. Ele tem que saber como os bancos trabalham, quais são as taxas, né? Entender um pouco do processo, mas principalmente na hora que ele for angariar, né? Ele precisa entender de documentação. É o ponto principal, porque a documentação da angariação ela pode atrapalhar todo um processo de venda. Né? Então, a gente tem casos de que a documentação veio faltante dos vendedores, aí o processo fica travado, porque ele não anda. Aí o corretor não consegue tirar, daí às vezes é aquele cliente vendedor que ele é um cliente de mais idade, ele não tem aquele habilidade com a tecnologia, né? Então isso acaba atrapalhando bastante, né? Mas o que eu tenho para dizer aos corretores é bem isso, é a questão da parte documental, né, numa angariação do imóvel, e entender um pouco o perfil do cliente para saber mais ou menos como direcionar, né? Não acho que o corretor ele tem que falar para o cliente, olha, você tem que seguir por tal banco. Quem faz isso é um especialista em crédito imobiliário, né? É ele quem direciona qual é a melhor opção para o cliente. É ele quem vai explicar as condições de cada modalidade, né? Então, eu sempre falo, tem um cliente que vai fazer um financiamento, direciona para um especialista em crédito imobiliário. Isso, até porque você falou em modalidade, né? Existem várias modalidades. A gente tem aí o caso a verde e amarela, né? Que antes era o Minha Casa Minha Vida, SBPE e outras siglas mais, sopa de letrinhas aí, né? Você acha Sim. importante que o corretor entenda sobre como essas taxas, como essas modalidades funcionam? Não vejo tanta necessidade assim, né? Porque foi como eu falei, o cliente ele fala assim para nós: eu vi, por exemplo, uma modalidade que os juros é 50%, a parcela também, né? Então o cliente às vezes ele vem e fala assim: não, mas eu fiz uma simulação lá sozinho no site e me veio essa situação, por que a tua tá diferente? Aí quando a gente senta para explicar todos os motivos, o relacionamento com o banco, tudo, então assim, ele é muito mais complexo do que uma simples simulação. Né? Então, eu Sim, vejo assim sim. que um corretor, ele tem que saber os juros, porque o cliente, quando ele chega, ele fala o quê? Qual é a melhor taxa de juros?
Aí qual é a É sua a primeira resposta? pergunta, né? A primeira pergunta, qual é a melhor taxa de juros? Então você fala, olha, é de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade de pagamento. Então é feito um estudo do perfil do cliente, Porque os né? bancos, eles até um tempo atrás a gente tinha um ou dois bancos aí que financiavam, hoje nós estamos aí com vários bancos, né, fazendo processo de financiamento. Então também, e essa questão da taxa de juros varia de perfil para perfil de cliente, como você está colocando. Então não tem uma receita de bolo, né? Vai da idade, vai do valor da entrada, vai do histórico financeiro da pessoa, né, com o relacionamento com determinado banco. Então, assim, o que eu fiz, simulei sozinha ali no simulador, talvez quando chegar na Ruby, a situação seja outra. Sim, porque na verdade aquilo é uma projeção, né? Então, por mais que você tenha uma simulação e fale, opa, enquadrou no meu perfil, quando a gente faz análise pelo banco, ele diz exatamente. Então, assim, tem casos que fica melhor que a simulação, né? E tem casos que não aprova, é um pouco menos. Então, assim, todos os dados que a gente solicita para uma simulação e que um cliente coloca ali, tem que ser os dados reais, porque senão dá muita divergência, né? Sim, Então, sim, assim, a sim. simulação ali é meio caminho andado, mas não quer dizer que vai ser exatamente aquela situação. Perfeito. E muitas vezes os bancos enviam algumas iscas, né, para os clientes, dizendo: você tem você foi pré-aprovado num financiamento imobiliário. Então você já acha que já está com uma carta de crédito e já posso procurar o imóvel. Não é bem assim, né, Dani? Não, o cliente, quando a gente faz uma análise de crédito, ele está pré-aprovado. O cliente ele só é aprovado quando o contrato é emitido, né? Até o cliente fala assim, ah, mas isso é possível, eu já estou aprovado, né? Aquela condição do corretor colocar em proposta. Ah, e condicionado à aprovação do financiamento. Não quer dizer que eu aprovou o crédito que o contrato vai ser emitido, né? Até que o contrato Sim, seja emitido, a gente passa ali por pelo menos de 5 a 8 etapas internas, né? Então, até aquela questão sim. do corretor, de falar assim, ah, e o corretor, o vendedor, todo mundo, né? Todas as partes, ah, eu assinei agora a proposta, quando que eu assino? Gente, passa muita coisa por dentro, né? Tudo depende da situação de cada imóvel. Então é importante o corretor saber, né? A gente até trabalha com um fluxograma que o cliente que fecha com a gente, no nosso corretor parceiro a gente passa, então ele já tem ali um fluxo do processo. Então isso ajuda até a acalmar o corretor, o vendedor, o comprador, né? Ah, não, porque a ansiedade eu acho que é o mal do século, né? E cada vez mais a gente é mais ansioso. Então, claro que a gente quer tudo para ontem, não é possível, né? Mas saber a quantas anda, né? Aonde está o meu processo, o que é que está acontecendo, em que momento que está, quando será que vai liberar, quanto tempo falta. Eu acho que essa alimentação de informação, alimentar o cliente com essas informações é muito importante. E eu vi que na Ruby vocês têm um sistema que faz exatamente isso. Então, o próprio candidato ao financiamento ali, vamos dizer assim, ele consegue fazer esse acompanhamento. Como é que funciona isso, Dani? Conta para nós. Consegue, né? A gente tem um sistema interno, né, que a gente atualiza as etapas de um processo e o cliente ele entra pelo nosso site e tem uma aba lá, acompanha o seu processo. Através do CPF do cliente, você consegue saber em que etapa está, né? Então, existe a possibilidade também, o cliente entra lá, por exemplo, eu falo assim, ah, está em engenharia, lá está escrito, engenharia solicitada a tal dia, tal horário, prazo 5 dias. Então, o cliente ele consegue acompanhar em tempo real, né? Como eu atrelei muito essa questão do que, né, da minha experiência como corretora, das dificuldades que eu tinha, né, a gente percebe o quê? Que o que mais judia de um processo, é um processo que ele acaba ficando desgastante, é o fato de não ter resposta, né? Então ali o Sim, cliente ele acompanha em tempo real, né? A gente faz sim. atualizações 3, 4 vezes por dia do processo, então o cliente sabe realmente o que está acontecendo, ele sabe que está tendo movimentação, né? Isso ajuda Isso é muito. bacana. Ah, ajuda, né? E aí a gente fala assim, poxa, agora eu vou. Não é querendo fazer propaganda, não, tá, gente? Mas aí que eu me imagino corretora, tô sempre aqui me colocando no lugar, né? Se eu tenho um cliente que está num processo, né? Num processo de financiamento, ele está ansioso, ele vai ligar para mim o tempo todo. E daí? Como é que tá? Quando que sai? Que pé que tá e tal. Se eu tiver uma parceira como a Ruby do meu lado, então esse meu cliente ele consegue pela própria Ruby e vendo como é que tá, ou seja, ele não vai ficar me ligando, né? Não que ele não possa me ligar para conversar, que a gente sempre vai atender bem todos os clientes, mas essa Sim. ansiedade toda ele vai poder olhar ali no sistema e ele mesmo vai conseguir se alimentar e ver sozinho. E você usou uma automação para isso, por isso que eu acho legal falar, porque a gente gosta de tecnologia, né?
E eu sei que a Rubi, ela veio com automação. Você automatizou esse processo realmente. Você tem chatbot, você tem várias coisas, né? Você é uma amante da tecnologia também, né, Dani? Sim, como eu falei, né? O diferencial é a questão do retorno, né? Porque quando o cliente ele não tem noção do que está acontecendo no processo, que nem, por exemplo, o cliente ele está adquirindo um imóvel que está financiado por um outro banco, a gente chama de interveniente quitante. Né, um Sim. processo que ele pode levar de 1 a 12 dias úteis para vir o saldo devedor, para se comunicar, para dar tempo. Então, às vezes, nesse tempo, o cliente falou assim, nossa, o correspondente ele esqueceu de mim. Não, ele não esqueceu, é procedimento interno, a gente não consegue atuar, mas a Tá gente escreve rodando. lá, ó, saldo devedor ainda não veio. Então, assim, por mais que não tenha movimentação, tá lá, o último despacho tal dia. Né? Então, Sim. essa atualização a gente tem em tempo real justamente para isso, para que o cliente ele tenha resposta e sinta-se confortável. Né? Até o caso daquele cliente agora, né, tá entrando a automatização do WhatsApp, então aquela documentação que está faltando do cliente vendedor ou cliente comprador, o cliente vai receber automaticamente no WhatsApp, olha, não recebemos o seu documento ainda. Então a gente está automatizando isso também. Que bacana, que bacana. A gente tem. Ô, Dani, tá cortando um pouquinho aí. Eu acho que é a internet, mas aí, pessoal, se não tiver. Se vocês não tiverem conseguindo acompanhar, me dá um toque aqui, né? A Imóveis Online está falando, está participando bastante, que alivia a vida do corretor. Eu acho que alivia e muito, né? Alguém perguntou o seguinte aqui, deixa eu voltar nas perguntas. O imóvel tem que ser compatível com o crédito? Acho que é o Sim, valor que você está. sim. É o valor. Isso daí a gente faz o quê, né? A questão da engenharia, né? Então, aquele cliente que ele tem um valor de entrada mais justo, né? Ou os 10, 20%, e o imóvel não é avaliado de acordo com o valor de compra e venda, o imóvel a gente não consegue fazer esse processo se o cliente não tiver um valor maior de entrada. Né? Então, uma das etapas depois da pré-aprovação de crédito é o valor de engenharia do imóvel, que ela impacta 100% sobre o processo, né? Então, tem casos o quê? De bater o valor da engenharia e a engenharia não estar de acordo com o valor de compra e venda. Então, às vezes, a gente tem que fazer uns ajustes de valores. Então, essa parte é muito complicada e é muito séria, né? E isso a gente entra até no ponto da questão daquele corretor que acaba pegando o valor da avaliação que o proprietário do imóvel quer, né? Não aquele valor real de mercado. Porque se o imóvel for vendido à vista, se ele vale 350, você está vendendo por 420, você não vai conseguir enquadrar, porque não é o valor de mercado. Né? Então, a gente Sim, entra também nessa questão de avaliação do imóvel do corretor. perfeito. Isso que você colocou é muito importante. Eu sempre converso com o Paulo do Avalion, né, que tem a ferramenta de avaliação imobiliária, né? Como é interessante, né? A gente, claro, é o natural do ser humano, a gente sempre valoriza mais as coisas que são nossas, né? Porque, por exemplo, eu tenho apego na minha casa, isso aqui, né, minha mãe morou aqui, não sei o que aconteceu, e tem toda uma questão emocional que eu sempre vou achar que o meu imóvel vale mais do que que o imóvel do vizinho, né? E quando, na verdade, quem precifica o imóvel é o mercado, não sou eu que sou dona do imóvel, né? É a demanda, né? Que acaba aumentando, diminuindo o valor os preços, né? Dos imóveis, né? Então, isso é realmente, acho que deve ser uma etapa bastante delicada, né? No processo aí do financiamento. Tem um outro comentário aqui, ó. O corretor pode encaminhar a documentação do cliente para início do processo de pré-aprovação antes mesmo de decidir o imóvel? Pode, a gente consegue sim fazer, né? Que é esse processo que eu expliquei. Quando o corretor ele detecta que o cliente vai fazer um processo de financiamento, ele já reporta o cliente para nós e a gente já faz essa pré-análise. Né? Então, o que acontece? O cliente tem uma boa capacidade de pagamento. Por exemplo, a gente fez uma análise, o cliente ele disse que quer comprar um imóvel de 300. E eu vi que ele tem uma capacidade de aprovação, por exemplo, para 400. A gente sempre pré-aprova ele pelo valor maior. Por quê? Porque se no meio do caminho eu aprovo ele em 300, ele acha o imóvel de 320, eu tenho que cancelar o crédito dele e reaprovar. Então, com isso, eu posso não Sim, conseguir uma outra pré-aprovação, né? Então, a sim, gente sempre sim. vai no limite máximo do cliente. Né? E Sim, passa, ó, o pecar seu por limite excesso é que por tanto. falta, né? Vamos Com pecar por certeza, excesso e não por falta. com certeza. Que bacana, show de bola. Mas voltando aos documentos, né? Você tava falando de documentação, aí me veio a documentação do comprador, a documentação do vendedor, mas a documentação, aí você falou do valor do imóvel. A documentação do imóvel também é fundamental, né? Eu acho que talvez ali no afã da angariação, muitas vezes, o corretor ele pode pecar em não adquirir todos, ou não conseguir, ou não levantar todos os documentos do imóvel de maneira correta. Isso acontece e isso pode impactar no financiamento depois? Acontece, né? A gente já tem, por exemplo, quando você vai fazer uma angariação e você angaria, né, do imóvel. Quando você
você angaria com uma matrícula muito antiga, você não sabe o que aconteceu de um ano para cá. Né? Então, a minha sugestão inicial é o quê? Tirar uma matrícula atualizada com o ônus do imóvel. Por quê? Isso gera custo? Isso gera custo, mas você já sabe que aquele imóvel está disponível ou não. Porque tem casos de cliente de corretor que não atualiza a matrícula, quando a gente vai rodar o processo em si, aconteceu um monte de coisa, o corretor não viu. Então, assim, o corretor às vezes ficou 3 meses, 4, trabalhando imóvel, fazendo um monte de visita, na hora de financiamento não dá, porque tem alguma coisa na matrícula que impeça. Né? Então, a gente sempre preza pelo quê? A matrícula atualizada para que você entenda o imóvel, a identidade do imóvel. Né? Então, quando a gente fala dessa questão de documentação, o que a gente sugere, né? Que são os melhores pontos, assim, a matrícula atualizada, verificar a questão do IPTU, né? Na leitura da matrícula, observar se o imóvel tem financiamento ativo ou não, né? Porque se ele tiver um financiamento ativo, você tem que ter a documentação do financiamento, uma cópia do boleto, uma cópia do contrato, que isso facilita a comunicação entre os bancos, né? Você tem que ver a questão da documentação, se foi feitas as averbações de casamento, então às vezes comprou sozinho, casou, não averbou na matrícula, todas as baixas, penhoras, são todos os pontos que impactam, né? Toda vez que a gente vê um processo de financiamento que a gente observa que a matrícula dele não está 100%, principalmente agora em época tendo em base que um crédito de um cliente que está comprando, ele fica válido de 90 a 180 dias, pode ser que o crédito do cliente vença. E daí, como é que você vai depois pré-aprovar o cliente? Pode ser que dê errado. Né? Se o cliente entrar numa restrição, ele tem uma bagunça na vida financeira, ele tem alguma coisa, a gente já não consegue aprovar o cliente. Né? Então, essa parte da matrícula, dessa pré-análise, ela é muito importante. Né? A gente sempre orienta, olha, tá com uma dúvida na matrícula, pede que o seu colega leia, pede que o gerente de loja leia, para ver, às vezes, que você não enxerga uma coisa e outra pessoa enxerga. Né? Passa para um especialista para ele fazer uma pré-análise. Perfeito, perfeito. Isso realmente é bem interessante, porque a gente trabalha, que principalmente o corretor, né, trabalha com volume. Mais uma vez vou dizer, trabalha com volume, trabalha com meta. Então, hoje a angariação imobiliária realmente é uma necessidade muito grande em função do aquecimento do mercado, né? Graças a Deus, que coisa boa, né? O pessoal está colocando, está vendendo, está realmente muito legal, o mercado está muito bom. Então, assim, a busca por produtos, né, na angariação, né? Então, no afã de buscar angariar imóveis, acaba talvez pecando aí, não conseguindo, ou não buscando, né, toda a documentação, e isso depois pode, de fato, né, uma angariação não tão boa, acaba não acontecendo uma venda tão boa, como você mesmo colocou lá no começo, né? A questão da engenharia, como você falou, né? Mas essa questão da análise da engenharia é só para imóveis novos, ou isso também é para imóveis de terceiros, ou para qualquer tipo de imóvel? Para qualquer perfil de imóvel, né? Hoje a gente tem financiamentos de terrenos, imóveis comerciais, residenciais, novos, usados, né? Então, são várias modalidades, mas a engenharia ela é um ponto muito importante, né? Porque aquele imóvel é dado como garantia ao banco. A gente tem casos de recusa de engenharia? Tem. A gente tem engenheiro que ele avalia o imóvel, se o imóvel, por exemplo, estiver sujo, ele já dá como inválido, ele pede para você limpar e voltar, e chamar ele de novo. Nossa! Aqueles imóveis que a gente vê infiltração, que a gente vê aqueles puxadinhos, né, aquelas obras não averbadas, não bem construídas, né, aqueles imóveis que numeração de vaga de garagem diverge, que vaga de garagem não está documentada em matrícula, né, então o engenheiro, ele verifica tudo isso. Né? E o que é muito interessante nessa questão da engenharia é por quê? Porque o engenheiro ele faz uma análise exatamente do que vale. Né? Mas o engenheiro disse que o imóvel não está apto para financiamento. É porque ele não pode ser dado como garantia. Tem casos de bancos que um aceita e o outro não. Isso também a gente passa. Né? Às vezes tem alguns agentes financeiros que eles trabalham com áreas não averbadas, eles aceitam imóveis com áreas não averbadas. Então, cada caso é um caso da engenharia, mas ela define sim o potencial de compra do cliente. Bacana, e aí vocês na Rubi conseguem verificar isso, conforme o perfil do cliente, conforme o perfil do produto, que tipo de banco que pode ser mais fácil de aprovar ou viabilizar o negócio, né? É esse trabalho que vocês fazem, porque vocês têm esse trâmite mais facilitado junto aos bancos, né? Vamos dizer assim, em função já de tanto tempo trabalhando nessa área. Mas, assim, de uma maneira geral, numa conta de padeiro, vamos dizer assim, Dani, quanto tempo demora um processo de financiamento imobiliário?
A gente até teve uma pergunta ali bem no início, perguntando isso. Foi. Então, que nem eu falo, tudo ali depende. Depende da documentação do imóvel, depende se o cliente vai fazer aquela aquisição por FGTS, né? Que o FGTS, ele inclui muitos pontos, não é simplesmente eu tenho um FGTS, eu posso usar. Então, tudo tem que ser feito uma análise do cliente, né? Uma análise de crédito dele. Né? Tem a questão do interveniente tanque, que é a questão que se tem um financiamento ativo, né? Porque 98% dos casos, o financiamento ativo não é do banco que o cliente está pleiteando o financiamento. Então, isso também ele impacta um pouco, né? Mas a gente tem cases de sucesso de 9 dias o contrato está emitido, né? Assim como a gente tem alguns processos que levam mais tempo devido ao processo em si, né? Mas eu Cortou falo assim para mim quando você falou o tempo. O tempo. A gente tem case de sucesso de 9 dias. E não 9 dias? São vários. São vários. 9 dias, é uma semana. 9 dias. O cliente não está nem preparado para pagar as taxas lá e você já... Não está nem preparado psicologicamente para receber a notícia. Não, mas a gente tem casos que leva, mas a nossa média é uns 25 dias, de 20 a 25 dias, tudo depende muito, né? Mas isso a gente consegue dizer para o cliente, para o corretor, para o vendedor, quando a gente faz a primeira análise. Legal, que bacana, né? Eu até tô vendo aqui que você mandou o fluxo, né? Que realmente é bem interessante, né? Você pode ver a entrega da documentação, análise dos documentos, pré-aprovação do crédito, pedido da engenharia, bloqueio da FGTS, e aí por aí vai. E aí você, se eu estivesse financiando e olhando para esse fluxo aqui, eu ficaria bastante tranquila, né? Porque eu acho que é isso que precisa, né? O que falta é, às vezes o cliente, o consumidor, ele não é a questão nem do tempo, né, que leva, mas sim a questão dele acompanhar realmente esse processo, né, e entender o que está acontecendo, né. O pessoal está falando aqui, ó, para você ir para onde? Rubi, vamos trabalhar em Recife? Que tal, Dani? Podemos. Recife não é ruim, não. Por que não? Não, a gente faz uma parceria, por que não? Né? Recife é ótimo, Recife é ótimo. Mas e aí, como é que a Rubi trabalha com parcerias? A gente está falando de imobiliários, está falando de corretores autônomos, né? A gente está falando do cliente final que busca o financiamento. Como é que a Rubi trabalha nesse processo? Qual é o cliente que vocês atendem mais? Quais são as parcerias que vocês fazem? O cliente que a gente atende mais é o cliente corretor, né? Porque o meu cliente ele começa pelo corretor e ele vem pelo final, né? Mas o que a gente trabalha, né? A gente não é fechado, né? Então eu trabalho com algumas construtoras, com cliente de indicação, né? A gente já chegou a fazer fila de indicação de 3 pessoas. Você fez para mim, que fez para ele, que indicou, e assim vai indo, né? Então não é fechado, a gente atende qualquer pessoa que queira um crédito imobiliário, né? Eu sempre brinco, você vai no salão, você vai em qualquer lugar, o corretor, você vai na padaria, sempre tem alguém que quer comprar um imóvel, ou quer comprar, quer vender, ou conhece alguém, né? Então, que nem eu falo assim, a profissão do corretor ela é uma profissão muito completa, né? Porque aonde você vai, você acha um cliente. Se ele souber quem você é, você acha um cliente. E a fase do correspondente bancário e do crédito imobiliário é igual, né? O cliente, ele vem de todos os lados. Então, a gente realmente não fecha para ninguém. Então, a gente atende todo mundo. Se for necessário, a gente faz os atendimentos 90% online. Então, hoje, se um cliente vem para mim, eu só encontro ele no dia da assinatura do contrato. Ele não me vê antes, não me vê depois. A gente faz as chamadas online, né? Se for preciso, reuniões online. A gente vai até a imobiliária. Então, às vezes, você tem um cliente específico, um cliente investidor, ou até algum cliente que você vê que ele está inseguro, principalmente em questão de entrega de documentação, né? Porque o cliente ele tem que passar tudo para nós. Né? Então, às vezes o cliente fica meio assim, ele prefere ir pessoalmente. Então, a gente faz todo esse atendimento personalizado. Né? Assim como treinamentos. É bom que se fale, porque também. tem a LGPD que está aí. A gente está muito em voga, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Isso que eu queria te perguntar, né? A Rubi está preparada para isso, né? Porque a gente fica cada dia mais inseguro em passar os dados da gente, seja lá o que for, né? A gente tem medo até de passar o número do sapato que calça já ultimamente, né? Porque é incrível, né, como os dados da gente, eles vazam muito rápido. Então, como é que a Rubi trata isso? Assim, como é que vocês, qual que é o procedimento que vocês têm com relação aos dados das pessoas que vocês trabalham? Então, assim, os clientes, eles vêm para nós, né, então, que nem eu falei, cada crédito de um cliente é um caso, né, mas 90% a gente, por exemplo, precisa solicitar para o cliente o imposto de renda e a documentação. Então, assim, eu tenho casos de cliente que ele fala assim, olha, eu não quero que o corretor saiba quanto eu ganho. Como que vocês vão cuidar disso? Né? É um exemplo.
né? Porque às vezes ele fala assim, se o corretor souber quanto eu quiser, ele não vai me largar. Né? Então, assim, o cliente enviou a documentação para nós, a gente guarda lá bonitinho, né? E as pessoas não têm acesso, né? É meio tudo protegido, né? Embora tudo aconteça por WhatsApp, então essa questão também a gente toma muito cuidado. É interessante isso, né? A questão do cliente não largar foi uma coisa que você falou interessante. Eu vou sair do mercado imobiliário agora para fazer um comentário, né? A gente estava buscando, até recentemente, semana retrasada, um fornecedor de internet, né? Porque a gente mudou a sala, mudou a Beztec, a gente adquiriu uma outra sala, mudou de lugar e tal. E ocorre que aonde a gente está não tem o prestador de serviço de internet que a gente tinha no endereço anterior, né? E eu fiz um cadastro em uma determinada empresa de telefonia celular, né, de internet para fazer o processo. Eu não tive mais paz desde então, né? Acho que já fazem uns 10 dias, né? Aí eu fiquei pensando, como é que eles conseguem, né? Então, assim, é muito importante a gente falar sobre a LGPD, porque o cliente final ele fica incomodado quando ele começa a realmente ser massacrado com muitas ligações, né? Então, o corretor, né, há muitos anos atrás, a gente até teve casos aí, aqui em Curitiba, né, todo mundo recebeu uma determinada ligação de uma determinada imobiliária, né, que não está mais nem aqui, mas, né, que era muito, né, era demais, assim. Então, quando a gente fala, né, o corretor, mesmo que ele saiba dos dados, fica a dica aí, né, para o corretor imobiliário que está ouvindo a gente, você sabe dos dados, sabe quanto ele ganha, sabe quanto teu cliente tem capacidade para investir, para comprar, enfim. Mas essa é uma decisão dele e somente dele. Um imóvel não é um bem que é um sapato, uma bolsa ou alguma coisa que você vende por impulso, né? Ele vai comprar quando achar o momento dele. Então, relacionamento, né? Isso que a Dani estava falando, né? Você sempre vai encontrar clientes aonde quer que você vá, na barbearia, no salão de beleza, no supermercado, onde você for, você tem a capacidade, mas você precisa ter um approach adequado, né, Dani? E a gente passa por um filtro, né? Então, o cliente, ele faz, como nós temos uma equipe grande, o cliente, ele faz um primeiro contato com a gente, daí é uma pessoa que faz o atendimento, ele passa toda a documentação, a gente faz a pré-aprovação, o cliente, ele optou pelo imóvel, fechou proposta, escolheu o imóvel, aí a gente direciona para o operacional, olha, a partir de agora o operacional vai falar com você. Então, assim, o operacional não sabe quanto aquele cliente recebe, né? Ele só está lá para fazer o processo, porque o sistema em si já está feito. Então, ele faz a alimentação do sistema. Então, a gente trabalha com essa proteção, sim, porque se no meu escritório todo mundo ficar ciente de renda, de tudo, a gente acaba não protegendo o cliente, né? Então, existe esse funil também. Sim, isso é bem importante você ter colocado, porque, assim, é algo que, até inclusive em sistemas, né, você vai preencher algum cadastro, pergunta lá, a pessoa é figura pública, ou alguma coisa assim, porque tem essa questão mesmo, né, de resguardo da renda, e enfim, né, coisas nesse sentido. Mas vamos lá, o João Felipe Goldschild tá aqui, boa, Dani, né, presidente da Rede Imóveis, olha, Rede Imóveis também tá aqui conosco, prestigiando, e tem a Mariana, que também que é da Paulo Celes, tá por aqui, eu vi, Mariana, você aqui. Você acha que eu não te vi? Vi sim! Passou por aqui. Rafaela Imóveis também está aqui. Luciano Furtado. A Dayana Marafigo. O Sandro de Vonziro. O Sandro é da Tantos. Aqui a Mariana Jara. Aqui a Mariana. A Mariana posta fotos lindíssimas, né? Tá sempre aqui. Sempre, né, João? Legal. Boa, 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 boa. E quais são os planos aí da Rubi? Me conta. Então a gente está aí já agora... com as redes sociais lançadas, ainda estão iniciando, né? Porque a empresa é nova, apesar de toda a expertise que você tem, mas a empresa por si só, a Rubi, né? Você é um bebê que está nascendo, né? Vamos dizer assim. Houve aí toda uma gestação, agora ele nasce. Sim, uma gestação longa de 2 anos, né? Isso, longa, conhecendo o mercado, né? Se atualizando nessa questão dos modelos de processo, criando processos, né? Atualizando tudo, né? Então, agora eu falei, não, agora é a hora de ir para frente, né? Então, agora a gente fez o lançamento, né, Tati, das redes sociais, do sistema, né, automatizado. Então, assim, a partir de agora vai começar um processo que a gente vai fazer mais treinamento com as imobiliárias, com os corretores, aumentar o suporte e a área da abrangência, né? Sim, olha só, é Rubi Crédito, vou escrever aqui, gente, para vocês seguirem nas redes sociais, Rubi Crédito Imob. Olha que fácil. Olha que fácil, gente, Rubi Crédito Imob, só seguir aí
para ir acompanhando todas as notícias. Deixa eu ver aqui que o pessoal está fazendo mais perguntas aqui, já está quase acabando a nossa live aqui, Dó. Renata, da Imóveis Online, show, bem esclarecida. Ah, é Renata lá do Recife. Ei, Renata, tudo bem? Jamile fazer uma parceria com o Recife, então. Mas olha que coisa chata vai ser para o Recife, né, gente? Que sacrifício, Dani. Puxa vida. Posso ir para você se você estiver muito ocupada, tá? Eu vou precisar de você lá, Tati. Adorei. Ai, peraí, que passou batido aqui. Pera lá que tem pergunta. O Alisson, um imóvel com apenas 30% de construção averbada tem possibilidade de financiamento? Ele tem possibilidade, sim, né, em 2 casos. Se o cliente ele tiver um valor de entrada maior, né, porque o que o engenheiro vai validar? Ele vai dar 30%, ele vai avaliar os 30% como averbado. Então, desses 30% averbado, um cliente ele pode financiar 80% dos 30%. Então, é uma matemática ali, para você entender, né? Então, o cliente ele tem que ter uma renda maior. Ou a gente opta pelos bancos, né? Que eles aceitam área não averbada, né? Mas para isso acontecer, além de depender do laudo do engenheiro, depende da ossada maior, né? Então, depende de um gerente validado, gerente geral da agência, ter a ciência do cliente comprador, que ele está comprando um imóvel que não é 100% averbado, né? Então, é tudo feito uma análise de caso, né? Mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade, sim. Legal, bacana. E assim, agora uma pergunta de curiosa aqui. Vocês com tantos processos que vocês fazem, assim, o que mais está saindo hoje, Dani? Que tipo de produto hoje é mais financiado? É médio padrão, alto padrão? É o pessoal mais da classe mais econômica que está financiando mais ou está geral? O que você tem avaliado, assim, no teu ponto de vista? Acontecem financiamentos altos, né? Altos que a gente considera acima de 1,5 milhão, acontece sim. Né, a gente tem casos assim, mas a média é mais aquele cliente que não sonhava em comprar nada e quando ele viu, ele está comprando. Né? Então a gente fala isso, daquele cliente 200, 300 mil, é o que mais a gente tem o fluxo, né? Que é o mais corriqueiro, porque muita gente aproveitou as taxas desse momento, né, dos bancos, para quê? Para fazer a sua aquisição, né? Porque foi muito vantajoso. Agora está subindo já de novo, a gente já está tendo algumas alterações, né? Mas o cliente que ele pagava um aluguel, ele está optando por comprar um imóvel, porque a parcela ela se equipara. Né? Embora seja um prazo, obviamente, muito maior, exija um custo de documentação, tem a questão das taxas, né? Mas o cliente ele está fazendo aquisição, sim. Mas a gente observa bem isso, aquele cliente que não tinha imóvel, que morava de aluguel, ele está se aventurando e está comprando o imóvel no momento certo. O pessoal lá de Recife está dizendo que o que mais está rolando por lá é 2 quartos e 3 quartos. Bacana, isso então, aí, né? Eu acho até 700. Bacana, show. Então, assim, olha, você acredita que as taxas, essas facilidades que aconteceram, né, nos últimos meses, agora aumentando um pouquinho, né, taxa Selic, aquela coisa toda, a tua percepção do mercado, você acha que ainda é momento, agora é o momento, vai aumentar mais, ou vai se manter estável? Como é que está esse mercado, assim, que você tem ouvido alguma coisa? Não, ele vai continuar estável ou ele vai subir. Baixar eu não acredito, até porque quem trabalhou no mercado imobiliário já viu altos e baixos, né? A gente já viu a época das muitos baixos também. Muitos baixos e muitos altos, né? Mas eu não acredito que vai baixar porque a gente tem muita procura, a gente né, aquele cliente mais, então manter essas mudanças, porque embora a pandemia tenha gerado, né, essas partes de todo mundo em casa, muita gente ainda vai ficar, muitas empresas não vão voltar. Sim. Né? Então eu acho que esse mercado ainda vai. Sim, então, com certeza. Tem, e assim, Pode falar. Não, tranquilo, a gente está com um delay aqui, pode seguir. A gente tem aquele cliente, né? Falam assim, mas se você for buscar um imóvel, você não acha. Tem perfil de imóvel que você vai fazer uma busca na internet e você não encontra. Por quê? Porque já foi vendido, né? Então, assim, não que não tenha aquele produto, mas quando tem, ele tem um valor a mais. Por quê? Porque não tem, não existe. Né? Tem imóvel que a gente não consegue... a lei da oferta e da demanda, né? Você vê, por exemplo... Exatamente. A gente vê, por exemplo, casas, né? Que as pessoas, né? Até então não estavam tão
buscando tantas casas, mas a gente vê com clientes nossos do setor imobiliário, né, casas, sobrados, né, imóveis, produtos que têm mais espaço, né, foram cada vez mais buscados em função desse período de pandemia, né, e as pessoas buscando realmente mais espaço para os filhos, né, porque ficar todo mundo em casa, trabalhando, a mulher, o marido, né, no home office, filho, estudando online, aquela confusão, chega uma hora que isso tudo, né, estressa, né, e as pessoas precisam de mais tempo, de mais espaço e tal, então realmente houve uma valorização maior de certos produtos, né, e o perfil dos produtos que vão mudando, que é algo que a gente vem falando há bastante tempo, né? A gente mudou, por exemplo, o escritório de sala, por quê? Porque a gente estava num espaço de 170 metros quadrados que ficou sem usar durante mais de um ano com a pandemia. Então não fazia nenhum sentido. E mesmo voltando agora, assim, a gente olhou para aquilo e falou, a gente não vai mais voltar a usar esse espaço todo, porque ninguém mais vai fazer reunião de 20 pessoas, como a gente fazia, às vezes 10, 15 pessoas. Então a gente optou por trocar de imóvel realmente, um imóvel onde já, né, que a gente consegue ter um espaço para trabalhar, ele já é preparado para ter reunião quando tiver uma reunião maior, uso do condomínio. Então, assim, é um modelo diferente de viver, né? Então, realmente, as coisas vêm mudando, né? Mas a gente tem alguns comentários aqui, Dani. O seu Nilceu, não sei se você conhece, está falando aqui que ele é suspeito de pontuar o profissionalismo. É meu O professor, profissionalismo né? Meu da Dani. Seu Nilceu é um querido demais, é um querido lá da Fadazan, pai da Dani, popularmente conhecido, né? A Vilmara está perguntando, com relação às taxas, qual banco está mais competitivo, Dani? Então, respondendo a Vilmar, é aquela questão que a gente entrou antes, né? Não existe um banco mais competitivo, existe a modalidade que se enquadra para o cliente. Isso. Né? Então, cada cliente ele vai entrar numa modalidade, aí a gente consegue ver se o cliente ele define uma modalidade, o valor de parcela, o valor de tabela que ele quer pagar, qual tipo de tabela, se ele quer ficar pagando a mesma parcela do início ao fim, se ele quer ter uma parcela decrescente, né? Se ele quer pagar menos num prazo menor. Então, aí a gente consegue avaliar qual é a melhor taxa para o cliente. Aí a gente consegue definir a questão de competição de taxas, né? Digamos assim. Isso, legal. É porque os bancos, eles estão, de fato, concorrendo agora, né, percebendo realmente, né, entre si e melhorando as condições e as possibilidades. Então, tudo depende do produto, depende do cliente, depende da situação. O importante é saber que a gente não depende mais apenas, né, às vezes, de um banco, né, que os bancos entraram aí na jogada realmente para melhorar o processo imobiliário, de financiamento, enfim, tudo, né. As corretoras descomplicadas estão aqui, as meninas super queridas, a Gisele Antunes também, a Cláudia Santos, Ana Cris Maier, eita lasqueira, um monte de gente bacana. Eu adoro quando o pessoal vai entrando aqui e fazendo os comentários, aí às vezes passa batido. O seu Paulino da Ideal, meu vizinho aqui do Água Verde, é o seu Paulino. Seu Paulino é fantástico também, né? As meninas dando oiê. Bom, Dani, faltam apenas 5 minutos para a gente terminar a nossa live. Ó, você acredita? Só é um negócio Passa super rapidinho. rápido, né? Passa rapidinho. Passa. Mas se você pudesse dar uma dica para o corretor hoje, né? O corretor que está vendendo o imóvel de terceiro, o imóvel, enfim, na planta, tem aí os seus clientes, os seus leads, né? O que você diria assim, olha, corretor, saiba falar, saiba responder tais e tais questões que são fundamentais. O restante a gente responde por aqui. O primeiro ponto direcione para um especialista no crédito imobiliário, né? Porque Perfeito. Quando você direciona para algum especialista do crédito imobiliário, você já não fica com aquela carga e o corretor ele consegue ir prospectando. Então ele fala, olha, eu vou direcionar o senhor, a senhora, para um especialista em crédito imobiliário. Enquanto isso, o corretor ele sai para prospectar e trazer novos clientes, né? Mas um corretor, o que ele precisa saber? Não digo que ele tem que entender o processo todo, né? Mas ele tem que entender o quê? Que um processo de financiamento, ele acontece de acordo com a documentação do imóvel, de acordo com as condições de utilização da FGTS, né? Do interveniente que tem. Então, cada processo, ele tem suas particularidades, né? O que eu sempre falo, o corretor às vezes promete para o cliente uma coisa que não é a realidade. Ele promete agilidade, fala que o imóvel está regularizado, quando a gente vai olhar a matrícula, ele não está, né? Então, a gente sempre orienta aqui, ó, olha, falem a realidade para o cliente, né? Leu aquela ficha interna lá de visita, fala, olha, ele está em processo de averbação de casamentos, os clientes estão se separando, né? Não está 100% averbado. Então, já expliquem para o cliente de vocês isso, porque isso gera uma certa confiança, né? Sim, então, faz parte de um espólio, sei lá, né? É um processo de venda, então ele vai confiar em você. Se ele não confiar em você, ele não vai fazer aquela aquisição com você. Então, ele tem que sentir segurança, né? E eu sempre digo,
não sabe responder o que o cliente quer saber, fala, olha, eu vou verificar essa informação, eu posso pedir para um especialista ligar? Já tem o caso de cliente que às vezes está no meio, de corretor que está no meio da visita, Dani, meu cliente tem uma dúvida, você pode tirar? A gente conversa em tempo real com o cliente, sabe? Então isso Olha já que vai legal. auxiliando. A gente faz todo esse suporte, então isso já auxilia muito. Que bacana, então quer dizer que o corretor... Dúvida, pode ligar. Lógico, tá lá no plantão, tô lá no plantão, tem um cliente, mas aí de repente, agora eu vou complicar a tua vida, né, Dani? De repente é sábado. Pode ligar. De repente é sábado, é domingo, sei lá, tá no plantão, né? E aí o cliente tá lá, tem uma dúvida, o corretor não sabe responder ou não, né? Obviamente que ele não precisa entender tudo sobre financiamento imobiliário, é isso que a gente tá falando, você não precisa entender tudo de financiamento imobiliário. Existem empresas que fazem isso, como a Rubi. Aí pega e liga para o pessoal da Rubi e vai ter pessoas que vão atender esse corretor e de repente até ali naquele momento esclarecer online, ao vivo, aí, através de uma chamada de vídeo para explicar todas as dúvidas. O meu celular ele fica ligado direto, né? Então eu sempre falo, às vezes o corretor ele manda uma mensagem, é muito urgente, eu sempre, cliente ele me ligar, o corretor ele me ligar, a gente consegue resolver na hora. Às vezes a mensagem, ela leva um tempo, mas ela vai ser respondida. Ninguém dorme sem resposta, sim, né? A gente sempre fala isso. Sim. Mas a gente sim, consegue isso sim, né? Então, se o cliente tem uma dúvida na hora com o corretor, pode ligar. Me fala o número aqui pra gente escrever aqui. 9. Falou. Vamos lá. Peraí que eu vou escrever. Escreve aqui que a gente coloca aqui no comentário. Porque é interessante. Vai lá, vai lá. Quero mandar um beijo aqui para Isabel da Tantos, tá aqui. Oi, Isabel, beijos, Tantos Imóveis, tá por aqui. O seu Paulino, desculpa a hora da entrada, estava ocupado. Imagina, seu Paulino, a casa é sua aqui, o senhor não precisa pedir desculpa para nada. O Sandro Strai também, lá de São José dos Pinhais, é corretor de imóveis, né? Inclusive, fazendo o juramento do corretor hoje, né? Recebendo aí o seu Cresce, olha só que bacana, parabéns aos novos corretores, o Sandro é um deles, né? Bons negócios, tá? Então, Sandro, fica a dica aí, quando você precisar de alguma informação sobre financiamento imobiliário, é só você dar um toque e mandar para a Dani aqui. Bom, gente, é isso. Então, a Rubi tá aí no mercado, basta acessar as redes sociais que começam a ser alimentadas já, né? Que é o @Rubi Crédito Imob, Facebook, Instagram, LinkedIn, o site também, rubicreditoimobiliario.com.br, né? É muito legal que vocês tenham a gente, né, dentro do nosso trabalho, que a gente saiba que a gente pode contar com outras empresas que auxiliam e dão velocidade aos nossos negócios. A gente não precisa saber fazer tudo. A gente não precisa conhecer tudo. A gente precisa, na verdade, ter contatos e bons relacionamentos e boas parcerias com empresas que podem fazer o processo junto com a gente em todas as etapas, né, Dani? Acho que isso que é o grande legal. A palavra é parceria, né? Isso, até se os Seu Paulinho, obrigado pela consideração, Tati, parabéns pela live. Se vocês, os corretores que quiserem o fluxograma, manda inbox ali no Insta da Rubi, daí eu envio para vocês o fluxograma ali. Se quiserem deixar o celular para a gente poder mandar informações, tudo, fiquem à vontade. Legal, bom, gente, então, olha só, quem mais está mandando abraço aqui Madelon Esquise, parabéns pela live dinâmica e informativa, Dani, show, olha que legal, parabéns aí também o pessoal lá de Recife, o seu Paulino agradecendo, legal, gente, a gente que agradece a disponibilidade da Daniela Zanlorenzi Galiano de estar aqui conosco hoje, falando da Rubi Crédito Imobiliário, que é uma empresa que já está há 2 anos sendo pensada e sendo lançada agora. Você pode seguir nas redes sociais, você pode acessar o site, você pode ligar para a Dani, para o pessoal da Rubi, e a qualquer momento, não é por conta de uma dúvida, né, com relação a financiamento ou crédito imobiliário que você vai deixar de fazer o seu negócio. Então, a parceria com os corretores, com as imobiliárias, com os construtores, com as plataformas, está aí aberta, né? Então, eu acho isso muito legal. Dani, eu quero te agradecer de coração você ter disponibilizado teu tempo para estar aqui conosco hoje, viu? Foi muito bacana conversar com você nessa 1 horinha que passou assim, né? Voando. Oi, voltei. Voltou. Eu estava aqui falando, né, do lançamento da Rubi, falando tudo isso, né? Falando que esses 2 anos foram pensados aí, né? E agora a Rubi, ela de fato está brilhando já no mercado, né? Como uma boa pedra, robusta, bonita, né? Que tem credibilidade, né? E a gente, quando falou de você, né? Falando da profissional Daniela, a gente sabe que
Atrás da Rubi tem a Daniela, então toda essa experiência, com certeza, ela reflete nos negócios. Então, é importante que o corretor sabe que não precisa saber fazer tudo, né? É importante a gente ter boas parcerias, né? Saber que tem aí uma pessoa de financiamento, tem pessoas de vistoria, tem pessoas de engenharia, que a gente precisa ter bons parceiros, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente concretize bons negócios. E felicidades, assim, parabéns! Obrigada, né? A gente tem uma equipe qualificada, né, para atender o corretor e o cliente da melhor forma possível, né? Então, na conquista do sonho, a gente trabalha junto. Que legal! E depois pode chamar a gente para tomar um cafezinho na Casa Nova, que a gente vai também, né? Pode deixar. Beijo, Tá bom, Dani, obrigada! Boa noite, tchau! Boa noite, tchau, tchau! Olha, gente, que sensacional! A gente falou hoje aqui com a Daniela Zanlorenzi Galiano, da Rubi Crédito Imobiliário. Olha que joia, gente. Não precisa saber tudo de financiamento, corretor. Vocês têm que saber o que você precisa ali para conversar. Teve uma dúvida? Já? Não, eu vou ligar para a Dani para saber e na hora você já resolve aí o seu problema. Gente, um super beijo. Na próxima quinta-feira a gente vai estar aqui juntinhos. Deixa eu olhar com quem que a gente vai falar aqui. Possivelmente a gente vai falar sobre lotes. Ah, que legal, tá? Então a gente vai aí anunciando durante a semana sobre um projeto muito legal de empresas que estão comprando lotes para empreendimentos, tá? Então também é um tema muito bacana. Beijo a todos, ótimo fim de semana e até a próxima quinta. Tchau, tchau.